discípulos, ainda não tendes fé? Aleluia. Aqui nós vemos uma passagem, uma experiência que o discípulo de Jesus teve com ele. Jesus estava à beira do mar da Galileia ensinando uma grande multidão em um barco pequeno, e ali ele estava ensinando a respeito da fé. Os versículos que antecedem a estes fala que Jesus falou que aqueles que tiverem fé, como um grão de mostarda, seria capaz de transportar os montes, porque não tem nada que assemelhe ao reino do céu. A fé é como um grão de mostarda, que semeada dos menores grãos, mas quando semeada, ela cresce e vira grande hortaliça, e os galhos servem para fazer sombra às outras. Então Jesus estava falando sobre fé, mas Jesus ele não fica somente nas suas palavras. Jesus ele vai colocar agora em prática o que ele estava falando. Jesus ele vai colocar seus discípulos a praticar o que eles estavam ouvindo, porque Jesus ele não gosta, não quer que as pessoas fiquem somente ouvindo. Ele não quer que as pessoas só fiquem pregando, mas que as pessoas pratiquem aquilo que está ouvindo, que as pessoas pratiquem aquilo que ela está pregando, porque o reino de Deus ela constitui por isso, constitui pelo verbo, mas também constitui pela experiência. A palavra de Deus fala que Jesus ele pregou não somente com suas palavras, mas com suas atitudes. E nós vemos aqui que ele chama seus discípulos para passar para outra margem, porque nós não podemos ficar em um ponto parado. Nós temos que ter atitude, e para isso muitas das vezes a gente vai ter que sair da multidão. Jesus escolheu só apenas aqueles discípulos para saírem daquela multidão, porque nós precisamos cada dia mais, irmãos, de intimidade com Jesus. Nós devemos cada dia mais ter experiência somente com Jesus. E Jesus faz um chamado para aqueles discípulos: passemos para o outro lado, porque você tem que ter essa intimidade com Cristo. Em meio às experiências você tem que ter intimidade com Cristo, e para você ter intimidade com Cristo você vai ter que deixar a multidão, você vai ter que deixar algumas coisas que te levem para baixo. Entenda bem, irmãos, aquela grande multidão ficou naquele ponto, mas os discípulos foram com Jesus no barco, e ali até outros barquinhos tentaram seguir, mas não conseguiram, porque o que Jesus tem para ti é um caminho só para ti. A sua particularidade com Jesus é somente para ti. E nós vemos que um grande vendaval se manifestou naquele mar. Eu acredito que esse vendaval era o próprio demônio. Essa tempestade que estava balançando o barco eram as legiões de demônio, porque Jesus estava indo para outra margem fazer uma obra, porque ele sabia que tinha um homem manifestado por demônio que estava afligindo uma sociedade, e por isso ele queria fazer essa obra do outro lado. Então desencadeou esse grande vendaval, o próprio demônio impedindo Jesus de criar a libertação na vida de um homem. E nós aprendemos aqui nesse vendaval, nós aprendemos, porque é melhor a gente viver a realidade das tempestades do que a gente viver com o engano dos ventos suaves. Acreditarmos que está tudo bom em nossa vida, está tudo bem, mas muitas das vezes tem isso em mente: se nós não tivermos Jesus Cristo, nada está bem. Então eles desencadeou esse vento, irmãos, e nós vimos aqui que os discípulos ficaram desesperados. Os discípulos ficaram apavorados, porque eles estavam vendo o grande vendaval, eles estavam vendo a grande tempestade, eles estavam vendo a grande circunstância que estava envolvendo o barco, balançando o barco para lá e para cá. Enquanto muito nós estamos estacados nos nossos medos, olhando somente o agir do inimigo em nossas vidas, e nós não compreendemos. Nós até ouvimos palavras de Jesus Cristo, mas muitas das vezes a gente fica aflito com o balançar do vento. Irmãos, eu quero dizer que Jesus está no barco. Quando Jesus está no barco, você tem que ter paz, você tem que ter no seu coração ânimo sempre. E nós vemos aqui que eles estavam apavorados, eles estavam tenebrosos, e muitos perguntaram: onde está Jesus? Talvez algum deles: onde está Jesus? E olhe bem, irmãos, aqui uma revelação da palavra de Deus.
Jesus estava na polpa do barco dormindo, enquanto seus discípulos estavam vendo a circunstância em cima. Entenda bem, para que nós venhamos a ter paz em Cristo, muitas das vezes a gente vai ter que descer, porque eles estavam em cima, mas estavam vivendo a aflição do vento. Muitas pessoas estão passando por dificuldade, muitas pessoas estão vivendo em aflição, muitas pessoas estão sentindo medo, muitas pessoas não estão acreditando mais nos seus ministérios, porque talvez ainda estavam no andar de cima. Se nós não descemos por andar de baixo, nós não vamos ter paz, nós não vamos ter segurança. E Jesus, ele estava seguro, porque ele estava praticando aquilo que ele tinha pregado, ele estava tendo paz e fé. Aleluia, Jesus. E ali muitos correram até Jesus. Eu posso imaginar os 12 ali no barco, desesperados, criando uma discussão entre si, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? E eles ali, Jesus no barco, deitado, dormindo, na almofada, tranquilo. Aleluia, Jesus. E vão até Jesus. E Jesus sobe para o andar de cima, depois que ele viu as agonias, porque Jesus, ele estava dormindo, mas ali eles estavam sofrendo, porque não estava tendo paz. Então Jesus sobe e fala para o mar: cala-te, aquieta. Ele fala para o vento. E este mesmo Jesus que estava no barco lá atrás, há 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que está nessa igreja hoje. E ele fala para a circunstância da sua vida: cala-te, aquieta, porque Jesus, ele está aqui, e não há circunstância que nos pode parar. Que nós venhamos aprender com essa palavra, porque nós devemos estar todo dia com a nossa fé em ação. E a fé, ela é acompanhada por obras. Não adianta a gente falar, mas a gente deve praticar. Aleluia, Jesus. E Jesus fala para os seus discípulos: porque são tão tímidos? Porque Jesus, ele tem dado autoridade a cada um de nós, mas o problema é que a gente deixa se abalar com a visão dos nossos olhos. Nós vemos um gigante tão grande que nós não temos atitude perante ele. E Jesus, ele não quer isso, ele quer que cada um de nós usamos da autoridade que ele já nos deu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E essa palavra que eu tenho para os irmãos, gostaria de estar retornando ao pastor Novanor. Aleluia, Deus. Quando Jesus está no barco, ele não afunda, né? Aleluia, mas quando